Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir se você deve insistir nessa relação afetiva, amorosa que você está vivendo, tá? Ou então com uma pessoa que nesse momento vocês estão separados por algum motivo, né? Mas que ainda tenha sentimento e talvez um desejo de insistir, de tentar mais uma vez, mesmo que dúvidas pairam sobre essa relação. Então é para esses casos aqui. Antes de começar, eu gostaria de fazer um adendo, que é o seguinte: ainda que a leitura seja de insistir, é importante ter filtro para o que vai surgir aqui, né? Porque o tarô não é uma sentença definitiva. Você pode decidir tentar mais uma vez, insistir na relação, como você pode abrir mão e soltar essa relação, tá? Então, assim, pode ser que a leitura bata 100% com você, pode ser que tenham mensagens dentro que vão te ajudar em algum nível, né? Mas que talvez a leitura por inteiro não bata tanto, mas alguma mensagem tá ali para você ouvir, tá? Então filtre tudo o que vai surgir, porque se surgir um sim, filtre. Se surgir um não, filtre. Porque é uma leitura coletiva e mesmo nas leituras individuais é importante a pessoa entender que o tarô não determina a vida dela. Você pode ouvir os conselhos, você pode ouvir as sugestões, mas ainda assim, quem faz a sua vida é você. Você que sabe a dor que você está passando, o cansaço que você está passando, os problemas que você está enfrentando, né? Você que sabe até onde o seu limite vai. Ainda que as cartas mostrem assim, olha, você pode ir um pouco mais além, você pode superar os seus limites, tentar mais uma vez. Mas se você sentir que não é para ser, que você não dá conta, que você não consegue, acate isso. Essa é a sua essência, essa é a sua voz, né? Mesmo que o tarô mostre caminhos falando poderia ser favorável, a gente só faz aquilo, a gente só faz as coisas dentro das condições que a gente consegue fazê-las, sabe? Não dá também pra gente insistir em coisas que estão machucando a gente, tá? Então leve muito isso em consideração, filtre o que eu estou dizendo aqui, tá? E tome as suas próprias decisões com essas informações adicionais, entende? A gente não precisa ouvir o tarô e acatar tudo que ele fala, como se fosse uma verdade suprema, tá? Filtre, veja o que vai fazer sentido no seu momento atual de vida, tá bom? Então vamos lá. Grupo de número 1, vela roxa, reiterando, já até esqueci que se eu falei, acho que sim, mas vamos lá. Grupo de número 1, vela roxa, grupo de número 2, a vela verde e grupo de número 3, a vela amarela. Grupo de número 1, vela roxa. Devo insistir nessa relação? Vale a pena? Você deve insistir nessa relação? Vale a pena? O diabo, a temperança e a força. Devo insistir nessa relação? Vale a pena? Dois de ouros, 9 de paus, cavaleiro de copas. Bom, lembrando que no início do vídeo eu falei que, mesmo eu fazendo uma pergunta mais direta para o tarô, se você deve ou não, a sua vida é você quem faz, não é o tarô. O tarô não sentencia nada. Você escuta, né? Veja se faz sentido na sua vida, veja se você pode incorporar alguns conselhos, algumas sugestões, fazer um exercício de reflexão em cima disso, e aí você decide se deve ou não, se é para você ou não, tá? Porque só você sabe da sua história, o que você anda aí pensando, sentindo, o que você carrega com você. Então você decide sobre a sua vida, tá bom? Bem, aqui nós temos o seguinte, deixa eu dar um panorama aqui, só um momento. Tá, é o seguinte, aqui a insistência é algo que tem que ser transformada, né? Então, por exemplo,
Se você está dentro de uma dúvida interna, deve ou não deve, insisto mais um pouco ou não insisto, persisto nisso ou não persisto, aqui pede um esclarecimento de prós e contras da situação, tá? Aqui é como se falasse assim, olha, o indicado é não insistir, porém, tudo precisa ser analisado com mais critério, porque o diabo é uma carta mais negativa, mas esse 2 de ouros aqui está falando o seguinte, tudo depende do referencial. Por quê? Porque às vezes você acha assim, não, eu quero insistir nessa relação, mas é porque está carregado de apego, de medo da perda, né? De medo, inseguranças de ficar sozinho, sozinha mais uma vez, ou alguma coisa assim. Então, pedindo aqui para fazer uma análise mais concreta das suas emoções, do que está envolvido, né? Se distanciar ou não, insistir na relação ou não, o que está envolvido em traumas que você possa ter, né? Medos e inseguranças que você possa ter aí, quanto a se relacionar ou deixar de se relacionar. Porque às vezes a pessoa fica bem sozinha e fica bem dentro de um relacionamento, mas ela decidir se corta ou não corta, ela sente insegurança, né? Se ela insiste ou não, ela sente insegurança, porque é decisão, a decisão tem que partir dela. Então às vezes a pessoa até prefere que o outro decida. Então tem inúmeros casos que podem acontecer aqui, né, nessa leitura, para esse grupo. Então é avaliar isso. Às vezes seu medo não está em ficar sozinho ou sozinha. Às vezes é uma questão mais de tomar a frente da sua vida e decidir por você. Às vezes você quer estar numa relação, você vê potência para transformar, para continuarem juntos e tudo, só que o medo de falhar é muito maior, então você acha que é melhor desistir. E na verdade tinha caminhos para ficar bom o relacionamento, entende? Então aqui pede a avaliação. Analisar com mais concretude realmente, concretude é a palavra aqui, tem que tornar mais concreto prós e contras dessa relação e colocar na balança, como esse 2 de ouros está fazendo aqui, esse 2 de ouros está equilibrando, né? Está no equilíbrio. Então assim, para a balança estar equilibrada, você primeiro precisa conhecer os pesos que estão nessa balança, entende? Então você tem que botar, por exemplo, eu não gosto quando essa pessoa faz X coisa, isso para mim é o que eu mais fico chateada. Então põe lá uns 3 maisinhos, que é a coisa que mais pesa. É ruim, tá na parte dos negativos, né, dos contra, mas é o que tem mais peso. Aí tem outra situação que ela faz que eu não gosto, mas até que dá pra levar, até que dá pra relevar aquilo. Aí você já coloca um maisinho ali, só um, né, porque tem um peso, mas não é tanto. Você poderia, talvez, ali ser flexível. Então é fazer esses entendimentos. Aquela situação tem peso de 5 quilos nas suas costas ou tem peso de 500 gramas. 500 gramas. Aquela situação tem um peso de 100 quilos ou 1 quilo. Aquilo é leve ou não é leve, entende? Então é muito importante aqui fazer essa avaliação antes de tomar uma decisão, entendeu? Porque o caminho é não insistir na relação se você não fizer esse processo de entender o que realmente está em jogo, entendeu? Porque quando a gente está inconsciente, a situação só vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil. Mas se você vê com clareza e fala, não, peraí, vamos botar tudo em pratos limpos, vamos conversar, aí você consegue achar caminhos para aquela situação melhorar, entendeu? Mas se você só vai empurrando com a barriga, achando que as pessoas vão mudar ou achando que a situação vai se resolver sozinha, talvez vai ficando insustentável à medida que o tempo passar, cada vez mais insustentável, entendeu? Por isso que aqui é um não. Mas é um não só pela questão de faltar a análise real e honesta dos prós e contras dessa relação e do quanto que neste momento você está apta ou apto a seguir em frente ou a continuar na relação e insistir, né? Então tem que fazer esse balanço aqui, tá? Agora, vamos ver a situação em si. Aqui mostra temperança com 9 de paus, né? Então assim, eu vejo uma situação de desgaste, porque 9 de paus é um desgaste, é uma luta, é uma situação muito delicada, só que ao mesmo tempo é uma luta que parece que não tem resultado, né? Com essa temperança. Então vem aqui a sensação de a gente estar dando círculos no mesmo lugar. A gente sempre volta para o mesmo ponto, parece que não tem progresso, entende? Porque a temperança ela vem numa situação mais morna, de mudanças muito devagares, eu tentando colocar plural onde não tem,
de mudanças devagar, né? E ao mesmo tempo, como se diz, é como se talvez tivesse avanços e retrocessos, sabe? Então, assim, parece que vai e aí retrocede, volta para aquele ponto. Parece que agora vai dar certo e aí escorrega de novo. Então, tem essas questões aqui muito evidentes, tá? Na situação de vocês. Você fazendo esse processo do 2 de ouros, né? De reavaliação da situação. O que vem, né? Que situação surge a partir daí para essa relação? Saiu a carta da força com o cavaleiro de copas. Então aqui eu vejo você conseguindo até ficar mais estável emocionalmente com esse cavaleiro de copas, mostrando assim, ok, agora que eu tô conseguindo fazer uma leitura do cenário, uma leitura honesta do cenário, que eu considerei, né, você falando, que eu considerei as emoções, as atitudes, eu considerei o que é possível, o que não é possível ser feito, eu considerei o momento de cada um, agora que eu vi todo o cenário, o panorama geral, do que vale e do que não vale para mim, do que é importante e do que não é importante, do que eu posso deixar de lado, do que é muito importante para mim, né, e eu não vou poder abrir mão disso, sabe, vou ter que estabelecer um limite a partir daqui. Você fazendo essas percepções e entendendo o que é pró e contra dentro dessa relação, você consegue voltar para um sentimento mais estável das emoções e até mesmo pode ali voltar o sentimento mais inicial da relação, que tinha sentimentos puros, que tinha amor, que tinha vontade, desejo de fazer dar certo, tá? Essa pessoa também, porque aqui não é um convite só para você, é um convite também para essa pessoa. Seria interessante também a pessoa fazer o exercício do que ela considera e do que ela não considera dentro de um relacionamento, para as coisas fluírem, para as coisas serem melhores, o que está ao alcance dela e o que não está ao alcance dela. Seria bom também ela fazer esse balanço, sabe? Talvez até em conjunto vocês conversando e colocando, né, os pontos, o que é importante para um, o que é importante para o outro, o que para o outro é de boa, o que para o outro também é de boa, o que não é de boa, e assim vai, tá? Então, eu vejo essa necessidade de vocês unirem esforços aqui, sabe? E assim, relacionamento você não pode insistir sozinho para dar certo. O outro também tem que insistir junto, na mesma medida, igual, para não sobrecarregar nenhum nem outro, sabe? Então, esse insistir, gente, eu sei que às vezes é uma palavra muito forte, algumas pessoas podem falar assim, nossa, se eu tenho que insistir em alguma coisa em algum lugar, então porque aquela coisa não é para mim, eu não caibo ali. Até certo ponto é uma verdade, mas existem sempre o outro lado, existe sempre o outro lado da moeda, sabe? Às vezes os nossos sonhos se realizam porque a gente insiste um pouco mais, entendeu? A gente não desiste antes. Então, assim, aqui eu não estou endossando que você continua cegamente, né, achando que você tem que salvar a relação, e nem que você tem que abandonar tudo, jogar tudo pro alto. Aqui o que eu estou reforçando é você fazer análise do que faz sentido agora, principalmente vindo aqui que a situação ela pode ficar como ela está, não ter um progresso real. Mas para ter um progresso real, precisa entrar no balanço, precisa entender os pormenores e o que é importante e o que não é, sabe? E aí sim, unindo esses esforços, a pessoa também seria bom fazer, né? Mas às vezes você só precisa comunicar para o outro que está fazendo esse processo, que automaticamente a pessoa também começa a fazer o processo de reflexão. Mas você pode colocar na mesa, olha, você vai fazer esse processo de reflexão? Se a pessoa falar não, que pra ela tá tudo bem, aí você põe suas considerações. Você fala, ó, pra mim é assim, assim, assim. Tá disposto? Não. Então, a gente vai ter que ver uma outra rota aí pra nós, entendeu? Tem que ser assim, gente, porque a gente não pode colocar a nossa vida nas cartas, a gente não pode colocar a nossa vida na mão das pessoas, a gente tem que decidir por nós, tá? Só que aqui, se tiver união de esforços, a coisa flui, o relacionamento melhora, o relacionamento tem caminhos para resgatar o potencial dele, o potencial de construção de uma vida a dois, ou juntos, independentemente da sua fórmula de relacionamento, tá? Então eu vejo aqui que tem um caminho a ser feito, um trabalho a ser feito, para que esse diabo não interfira tanto nessa relação e mostre que o caminho só tem um caminho, que é a separação, que é não continuar na relação, sabe? Então, assim, avalia, porque para alguns casos o diabo vai falar mais alto mesmo, vai falar assim, peraí, porque o diabo, gente, ele tem luz e sombra. E na luz, ele exerce o poder pessoal dele de falar, eu sei que eu mereço mais, eu sei que eu tenho capacidade
de me relacionar melhor, eu sei que eu posso ser uma pessoa muito melhor. Quer ficar comigo? Vamos fazer isso aqui ser melhor. Não quer ficar comigo? Tudo bem, porque eu também vou lá e encontro um relacionamento mais ajustado à minha verdade, entende? O diabo é assim. Então, para você transmutar esse diabo, é importante ter todos esses processos reflexivos que o 2 de ouros traz. E você tem que identificar aqui que fazendo esse processo em conjunto vai ser muito melhor para vocês. Porque aí sim essa força vem, e a força do Cavaleiro de Copas vem, e o Cavaleiro de Copas quer dar amor, quer viver o amor, quer compartilhar o amor. Então tá muito favorável aqui, mas para isso precisa fazer essa ponderação mais racional e ligada aos fatos, sabe? Não é tanto assim, meu sonho é que essa pessoa faça isso, meu sonho é que a gente viva uma relação assim. Peraí, beleza, é um sonho. Tem como realizar esse sonho? Porque às vezes o outro vai empacar, às vezes você não vai conseguir concretizar. Então traga mais perto de você a realidade que você pode construir. Tudo é possível, gente, tudo é possível. Mas às vezes, para conseguir um sonho tal, vai exigir mais dedicação, entendeu? Então tem que ver isso. Vocês conseguem se transformar? Há tempo de chegar e viver esse sonho? Hoje, com a realidade de hoje, não prospectando no futuro, sabe? Então, assim, traz para perto, traz o cenário para uma realidade factível, para uma realidade mais real mesmo, né? Meu eufemismo aqui, mas uma realidade que você fala, é isso que eu tenho, eu não estou inventando, eu não estou idealizando, eu não estou fantasiando a realidade, é isso que a gente tem, entendeu? Então é por aqui o grupo de número 1. Seguindo isso, tem boas chances de se revelar um relacionamento em que a busca é feita a dois e não uma pessoa tentando sozinha, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, a vela verde. Você deve insistir nessa relação? Vale a pena? O mundo, a temperança e o eremita. Você deve insistir nessa relação? Rei de espadas, cavaleiro de ouros e rainha de espadas. Bom, gente, lembrando que tarô não é sentença. Se for uma resposta negativa, se for uma resposta positiva, você faz a sua vida. Aqui pode sair um sim e você sentir que é um não nesse momento da sua vida, tá? Às vezes aqui pode sair um não e você pensa, não, eu ainda dou conta, posso fazer mais, posso tentar melhorar aqui essa relação, tá? Então filtre tudo que eu vou dizer. Falei lá no início do vídeo, né, antes de começar as tiragens, expliquei um pouquinho como é que funciona. Recomendo voltar lá para você entender um pouco como você pode caminhar por essa vida sem levar tudo ao pé da letra e a ferro e fogo, tá? Então vamos lá. A carta do mundo com o rei de espadas, aqui para essa relação, aqui tem sim caminhos para vocês insistirem na relação, tá? Tem caminhos. E esses caminhos estão pedindo um pouco mais de razão para que a coisa flua e funcione, sabe? É preciso um pouco mais de se ater à realidade dos fatos e de se ater à razão antes de tudo. Por quê? Porque às vezes a gente tem expectativas muito altas, melhor dizendo, né? Não tem plural aí. Expectativas muito altas das pessoas, dos comportamentos, das relações. Às vezes a gente espera muito que o outro vá aceitar tudo que a gente está propondo, ou que o outro vai sempre concordar com a gente sabe que não é assim, as pessoas, cada um tem seu jeito e modo de ver a vida, e as pessoas são diferentes, a gente tem que saber também se relacionar com o diferente, tá? Às vezes vai machucar muito a nível moral, ético, de convicção, vai machucar muito.
Se tá machucando muito, não precisa ficar numa relação que machuca muito, entende? Mas, se é algo que pode ser flexível, se você pode ter flexibilidade naquele assunto, naquela questão, naquela situação, por que não tentar? Tá? Então aqui é uma leitura que fala assim, olha, você poderia sim insistir, né? Dentro de limites saudáveis da relação. Também, se é uma relação abusiva e tudo, aí não. Mas dentro de limites saudáveis, se o outro também busca o equilíbrio da relação, se o outro se mostra alguém que é receptivo, que busca te entender, né, que busca se melhorar, você também em contrapartida fazendo o mesmo processo, aí sim, é um relacionamento que vai ter seus desafios, que vai ter conflitos, mas que sempre vão buscar meios de caminhar juntos e resolver juntos a situação, né? Então aí sim, aí tem tudo para você insistir. Mas, de novo, não insista em relacionamentos abusivos que estão mais machucando do que trazendo alegrias, tá? Mesmo que essa leitura seja mais positiva, ok? Só que aqui precisa disso, tá, gente? Precisa de maturidade, assim, de trazer as coisas para o mundo concreto. Não fantasiar, não se iludir, não... É como se aqui falasse assim, olha, não idealize o parceiro ou a relação. Não idealize nem você mesma, ou você mesmo. Porque às vezes a gente vai escorregar, a gente também não é esse ideal de perfeição que às vezes a gente acha que é. E também a gente às vezes não consegue reconhecer que nós temos a nossa parcela de responsabilidade diante de certas situações. Então aqui está pedindo muita visão mais racional mesmo, entendendo que as pessoas não são perfeitas e nem você, e nem a relação vai ser, mas que vocês sempre podem construir, decidir construir cenários melhores. Vocês podem decidir ser melhor ali, né? Serem melhores no sentido de, por exemplo, tá, hoje eu falhei. Vamos supor, hoje eu tive ciúmes, eu tive uma crise de ciúmes. Beleza, isso foi hoje. Amanhã eu posso decidir não ter. Amanhã eu posso decidir me controlar mais. Amanhã eu posso decidir não tocar no assunto. E aos pouquinhos eu vou melhorando essa questão, por exemplo. Entende? Então a gente também tem que pegar leve com o outro, a gente tem que pegar leve com a gente, mas sempre ali dando um passinho de cada vez. Na melhoria, na transformação da relação. Perfeito, isso aí vai construindo a relação. Vai criando bases sólidas. E aqui tem tudo para ter bases sólidas essa relação, tá? Só que precisa mais pé no chão, realmente, tá bom? E aí esse pé no chão que eu tô falando aqui não é muito assim, então vamos ser prático, não, é um pé no chão que eu tô falando mais racional, de compreender, de buscar entender as questões, sabe? Se não tiver uma saída prática, tudo bem, entende? Então aqui é mais para vocês, enquanto casal, se puderem juntos, elaborar a relação de vocês. Vocês não precisam encontrar a resposta agora. Vocês não precisam ter certeza das coisas agora, sabe? Mas vão elaborando aos poucos o que precisa ser elaborado dentro da relação, tá? Agora, aqui dentro da situação atual, saiu a carta da temperança com o cavaleiro de ouros. Então, assim, mostrando que a relação ela pode se estagnar muito quando não tem essa perspectiva mais puxado para a razão mesmo, sabe? Porque pode se tornar muito estéril a relação e até mesmo sem emoção. Porque assim, gente, o racional, ele dá caminhos pra gente se realizar enquanto seres vivos aqui, né? Fazendo as coisas, concretizando coisas e realizar também as nossas emoções. Porque às vezes é pensando que a gente fala assim, nossa, eu acho que tá faltando mais carinho. Eu acho que tá faltando mais envolvimento emocional. Eu acho que tá faltando um momento de lazer entre nós. Eu acho que tá faltando mais intimidade física. Então, é como se falasse assim, olha, a razão, ela é muito importante, né? A emoção, sim, uma emoção equilibrada é ótimo, uma emoção que busca harmonia é ótimo, mas às vezes está faltando emoção e só pela reflexão você começa a perceber. Você fala assim, peraí, onde a gente pode melhorar? O que está faltando? O que eu estou sentindo falta? Deixa eu ver se eu consigo nomear o que eu estou sentindo aqui, sabe? Então a razão ajuda muito a gente nesse processo. A gente tem que ter um bom equilíbrio de razão e emoção, tá? Só que o que eu vejo aqui é que muitas vezes vocês podem ter entrado no modo automático de viver. Não tem novas experiências, não tem muito fogo. Às vezes até tem novas experiências, mas não é algo também que satisfaçam você num nível muito profundo. Então, às vezes, é entender, né, por que essas experiências não estão nutrindo a relação.
eu vejo um certo marasmo aqui. Ou então um modo muito automático de lidar com a vida, com as coisas. Ah, a gente sempre resolve assim. Quando eu tô chateada, eu sempre faço isso. Quando eu tô irritada, eu sempre faço isso. Quando eu tô, sei lá, dentro da relação, quero conversar, eu sempre converso assim, com esse tom de voz. Então, assim, tá sempre aqui muito no automático, pelo que eu tô vendo. Então, é importante dar uma mudada, né? Tentar coisas novas e explorar um pouco mais a relação em outros níveis. Às vezes, vocês nunca sentaram e conversaram com tanta profundidade, por que não convidar para essa conversa? Às vezes, vocês precisam, sei lá, fazer uma coisa mais simples. Às vezes, vocês complicam demais e aí vamos para uma coisa mais simples, sabe? Às vezes é do tipo, vamos descer e ficar na pracinha vendo a vida passar, sabe? Assim, vamos descer do prédio, né? Vamos para uma praça e vamos ficar vendo a vida. Igual antigamente na cidade interior, sabe? Às vezes simplificar um pouco a vivência, a convivência, pode ser muito bom. Tô dando exemplos, né? Mas é o que eu tô vendo, assim. É como se os movimentos não fossem feitos, como se demorasse muito para chegar numa mudança mais concreta. A situação mais morna mesmo, tá? E aí, o que acontece, né? Se você fizer essa mudança da razão, de pensar coisas novas, de elaborar melhor as questões internas entre vocês, o que vem? O que aparece aqui de situação para vocês? Como fica a relação? Eremita com Rainha de Espadas, mostrando o quê? Amadurecimento, profundidade na relação, construindo raízes mais sólidas e inabaláveis para essa relação. Assim, toda relação pode se abalar, né? Mas eu digo aqui como se pudesse ser aquela história do bambu, que tem raízes, vem o vento, mas o bambu ele se adapta ali em algum nível, ele resiste às intempéries do tempo. Então eu vejo essa possibilidade aqui de vocês amadurecerem e conseguirem, sempre que possível, ultrapassar os desafios da relação. A Rainha de Espadas é ótimo, porque aqui pede assim, olha, vem pro Rei de Espadas, vem pro Rei em que você vai analisar tudo pela razão, e aí quando você faz essa limpeza mais racional, vem uma Rainha de Espadas para você, o que é ótimo, porque a Rainha de Espadas, ela tem emoção, ela tem água aqui. Então a Rainha de Espadas, na verdade, ela coloca a razão na frente e a emoção tá lá. A emoção vai vir em algum momento, só que ela é mais racional. Ela fala assim, cada coisa em seu lugar, cada hora tem a sua hora de acontecer as coisas. Então, quer dizer, cada situação tem sua hora, é isso que eu queria dizer. Então, por exemplo, tem situações que você tem que ser racional. Tem outras situações que você tem que permitir o emocional vir. E aí saber identificar isso. Momentos de colocar razão antes da emoção e momentos que vai ser a emoção antes da razão. Sempre dentro do equilíbrio, tá, gente? Às vezes é natural a gente reagir de forma emocional, mas essa ação emocional ela não pode ser tão desequilibrada, porque isso pode gerar, né, mais conflito dentro do relacionamento. Então, assim, tudo dentro do equilíbrio. A emoção positiva antes da razão, isso é ótimo, porque a gente não pode ser só racional também, tá? Só que aqui é como se pedisse assim, usa a razão a seu favor, e aí quando for para usar a emoção, usa a emoção a seu favor, não para minar o relacionamento. Não é para usar a razão para trazer conflitos para o relacionamento e nem usar a emoção para também trazer conflitos. É usar a favor do relacionamento. Então aqui pede essa destreza, mas num primeiro momento o que mais precisa vir à tona é a razão. Mas vai ter o seu momento de chegar à emoção também. E aí chega a emoção com o amadurecimento. Amadurecimento da personalidade, amadurecimento de se relacionar com o próximo. E o eremita traz esse amadurecimento, essa sabedoria muito grande, e a Rainha de Espadas por si só também é uma pessoa muito sábia, né? Então aqui é como se você pudesse usar das suas faculdades mentais e emocionais a favor da relação, que vai torná-la muito profunda e positiva. Porque são cartas em si positivas, tá bom? Então é isso. Essa aqui foi a leitura para você do grupo D, número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, a vela amarela. Você deve insistir na relação. Vale a pena tentar? O louco, o julgamento,
e a sacerdotisa. Você deve insistir na relação. Vale a pena tentar. Nove de ouros, pajem de paus e rainha de copas. Então, gente, lembrando, né, que eu falei lá no início do vídeo, antes de começar as tiragens, que tarô não sentencia nada. Se você sente que é para insistir e aqui sai uma negativa, ouça a sua verdade. Se você sente que não é para insistir mais e aqui sai positivo, ouça a sua verdade. Né? Até recomendo voltar lá no início do vídeo para você entender um pouco mais esses processos, por que tarô não sentencia, porque a gente também tem que ter a nossa energia voltada para o que a gente quer fazer, para o que a gente pode fazer naquele momento. Então, assim, não leve tudo ao pé da letra, como se tarô tivesse que ditar como você deve viver, porque não é assim. Tarô traz reflexões e você pode acatar ou não os conselhos dele, tá bom? Então, faça o filtro aqui para essa leitura. Use sempre um filtro para tudo que todo mundo te disser, porque só você sabe da sua história e da sua verdade, tá? Então, vamos lá. Aqui é um lobo com 9 de ouros, aqui é positivo. É positivo para você insistir. Lembrando que se você está num relacionamento abusivo, se o relacionamento mais machuca do que traz alegrias, não insista num relacionamento assim, tá? Porque aqui a gente precisa ter paz também. Nessa vida, a gente também tem que buscar momentos de paz. E se o relacionamento traz mais desafios, mais desabores, mais conflitos internos, mais te puxando para baixo, isso não é coisa de Deus não, isso não é coisa boa não. Não fica no relacionamento assim, tá? Porque você vai estar minando a sua própria energia e a sua força de viver coisas boas, porque a gente pode escolher. A gente pode escolher estar num relacionamento bom e num relacionamento ruim. Tudo depende da nossa escolha. E a gente pode sair dos relacionamentos ruins igualmente. E até mesmo de relacionamentos bons. Às vezes é um relacionamento ótimo, mas você fala assim, olha, não tá mais fazendo sentido? Pra que ficar aqui? Eu posso experimentar coisas novas. Então assim, gente, tudo filtrado é muito bom. Porque aí vai de acordo com a nossa essência, tá bom? Então vamos lá. A carta do louco com 9 de ouros. Aqui fala que é positivo sim, pra você insistir. Tem caminhos pro relacionamento melhorar aqui, tá? Então, assim, o que eu vejo aqui é essa insistência, ela... Porque às vezes a palavra insistência é meio dura, né? Meio assim, nossa, parece que eu tenho que forçar e caber ali. E às vezes a nossa alma tá gritando, falando assim, eu não quero caber aqui. E tudo bem, tem que respeitar, né? O que tá falando aí dentro de você, tem que respeitar essa voz, tá? Mas aqui fala que o caminho para ser mais fácil você seguir nesse relacionamento, insistir nessa relação, é realmente lembrar de momentos mais espontâneos e lembrar como era antes, quando a coisa era mais espontânea, mais divertida, mais criativa, e tentar trazer isso para essa realidade de agora. Tentar fazer movimentos para que o relacionamento volte para algo mais inesperado, espontâneo, divertido, sabe? Tem tudo aqui para acontecer esses movimentos e é como se vocês precisassem um pouco mais de alegria mesmo, sabe? Curtir. Eu sei que na situação atual do país tá muito difícil, né? Você dispor de recursos financeiros para fazer uma viagem, para comer num lugar mais legal, fazer uma atividade física diferente, tipo assim, sei lá, quero fazer trilha. Assim, às vezes trilha nem precisa de muito dinheiro, mas às vezes envolve viajar, envolve se locomover, a gente sabe o preço da gasolina como tá, enfim. Às vezes a gente tinha rotinas dinâmicas no passado que eram mais fáceis a gente ter acesso a novas experiências. E hoje eu sei que está mais difícil, né? Nem todo mundo está conseguindo. Mas aqui dentro da sua realidade, com criatividade, você pode encontrar esse caminho de viver novas experiências, sabe? Às vezes pode ter um evento comunitário num parque, por que não ir lá e se envolver numa atividade assim, sabe? Mais comunitária, né? Mais atividades e programas de lazer mais gratuitos realmente, entendeu? Pode ser muito bom. E resgata aqui a criança interior que precisa brincar. A criança de vocês dois precisam brincar aqui.
entendeu? Então, sempre que possível, gente, às vezes assim, aqui eu moro em Brasília, né? Tem água mineral, você paga para entrar, é tipo um clube, não é bem um clube, mas é um espaço com água natural que vem aí de um lugar, de uma fonte de água mesmo, e é um parque natural. Então você, né, vai entrar ali numa água fria, as piscinas são de águas naturais, e assim, é uma delícia, é um contato com a natureza extremo. Você paga uma quantidade X, assim, não é tão... não é um lazer que você gasta muito dinheiro, mas você paga alguma coisa. E às vezes é tudo o que vocês mais precisariam, sabe? Fazer uma coisinha assim mais acessível, mas também envolto à natureza. Seria muito bom. Porque a natureza faz a gente se reconectar com uma frequência energética mais natural, realmente, entendeu? Mais da Terra. Mais do que a Terra deveria ser. E menos essa energia muito louca das mentes de bilhões de pessoas, sabe? Por que tá me vendo isso? Porque eu tô vendo muito gaivota, água, o pavão aqui. Então tá me falando muito essa questão de voltar para a natureza, ter um tempo na natureza. Por exemplo, se vocês sempre vão ao parque, não é isso que eu tô falando para vocês fazerem, tá? Porque isso já pode ser uma rotina. E aqui é para sair da rotina, entendeu? Aqui é para vocês se conectarem com emoções que no meio da rotina de vocês, talvez vocês perderam um pouco essa conexão, né, esse sentimento mais puro. Então aqui a indicação seria vocês fazerem algo realmente em meio à natureza, né, uma trilha, por exemplo, ir a uma cachoeira. Eu sei que às vezes as pessoas, nem todo mundo vai ter condições, mas buscar dentro da sua cidade o que dá para ser feito. Às vezes vocês sempre vão no mesmo parque, muda de parque, sabe? Vai um pouquinho mais longe, mas tenta. Ou então vocês podem, por exemplo, fazer algum trabalho voluntário algum dia da semana, sabe? Estar no meio de pessoas, ou, por exemplo, ir numa ONG de cachorro, brincar com cachorro, sei lá, alguma coisa assim, para desopilar um pouco o que vocês estão vivendo e acessar a pureza, principalmente. Por isso que eu falo da criança interior. A criança interior aqui tá precisando brincar, a de vocês dois. E aí, quando eu falo brincar, é realmente fazer uma coisa muito gostosa a dois, entendeu? E em meio à natureza, super positivo, mas não necessariamente precisa ser em meio à natureza, tá bom? Vamos ver aqui a situação de vocês. Saiu aqui a carta do julgamento com o Pajem de Paus, ou a Princesa de Paus. Aqui eu tô vendo um excesso da razão, tá? Com a carta do julgamento, um excesso de atividade, de fazer, de ter que acontecer, sabe? Pode ser rotinas aqui que são pessoas que não param, que estão sempre pro próximo assunto, pra próxima meta, ou então pra próxima viagem, sabe? Assim, tudo que for rotineiro, entendeu? Porque às vezes a gente vive no programa, gente. Mesmo fazendo coisas que parecem ser muito legais, a gente tá vivendo no programa. Então, por exemplo, trabalho, trabalho, trabalho e fico esperando as férias, sabe? Como se, tipo assim, eu só vou ter felicidade quando chegar as férias. Não é por aí. Porque por mais que você esteja planejando algo muito gostoso, mas se você tá nesse modo do tipo, eu trabalho para ser feliz um mês, tipo, eu trabalho por 11 meses e fico esgotado por 11 meses para ser feliz um mês, a vida que vocês estão levando, né, o que um ou outro pode estar levando nesse sentido, não tá sendo sustentável. E eu sei que é muito difícil, gente, pedir isso que eu vou pedir, mas a gente tem que tentar ser feliz hoje, sabe? A vida é muito doida, ela é, assim, inesperada, então, assim, tenta ser feliz hoje. Tenta resolver as pendengas, os perrengues, hoje. Tenta, porque é difícil, gente, eu sei. Não é fácil não, as preocupações vêm, né? Os medos vêm, a insegurança vem. Mas tenta ser feliz hoje. Tenta fazer uma coisa boa hoje. Por mais que dure 5 minutos, é muito melhor 5 minutos de felicidade todos os dias do que ficar esperando ser feliz um mês só, entendeu? Porque pelo menos todos os dias você acessou a felicidade. E aí, quando chegar aquele um mês, aí vai ser muito bom, vai ser muito melhor, entende? Mas tenta não levar a vida tão no automático, tão dentro da rotinazinha, sabe? Sai um pouco. Então, e aí, gente, é um pouco aqui para quebrar o paradigma mesmo, tá? Porque é o que eu falo, às vezes a pessoa trabalha a semana toda, né? Como eu falei, né? Das férias, a mesma coisa na semana. Trabalha a semana toda reclamando, reclamando, reclamando pra ser feliz só no sábado e no domingo. E olha que nem dura muito, porque domingo já começa uma tristeza. Porque segunda-feira vem. Então, assim, não é pra ir pra esse caminho, sabe? Do tipo, não, eu vou ser só feliz quando eu sair no sábado. Então, o que vocês podem fazer no meio de uma segunda, terça, sei lá, quarta? Uma coisa, uma atividade gostosa, assim, pra quebrar um pouco a rotina, sabe? Pra não entrar
num padrão de vida, entendeu? E aí o que eu vejo aqui é essa relação, assim, muito voltada para fazer as coisas que é necessário, porque a gente precisa sobreviver, mas não trazendo aspectos mais lúdicos, entende? Para a vida, tá muito no racional aqui, tá bom? Agora, se você consegue sair desse quadro, vir aqui pro louco com 9 de ouros, como é que ficam as situações de vocês, né? A situação. Sacerdotisa com rainha de copas. Fica muito positiva. Aqui tem um aprofundamento da relação com a sacerdotisa, a rainha também, muito sábia. Tem um aprofundamento, tem um entendimento do propósito de vocês, tem um entendimento da relação, do que os desafios estão falando, né? Então tem um entendimento do que, aonde está pegando na relação de vocês, o que é que vocês precisam melhorar, o que vocês precisam transmutar, sabe? Tem um profundo entendimento aqui. Não é só aprofundar a relação no nível assim de sentimento, mas aprofundar a relação também no nível de sabedoria, mas uma sabedoria alinhada com o sutil. Então é como se fosse assim, vocês vão perceber a relação de vocês aprofundando emocionalmente, vocês vão percebendo coisas e vão conectando esses saberes, vão conectando as respostas do tipo, olha só, eu tô com essa pessoa tem um problema. Esse problema fala o que do meu problema? Esse problema que essa pessoa tem, né, que eu vejo que é difícil para ela, que é difícil para mim, conversa aonde dentro de mim? Então é como se vocês começassem até a perceber psicologicamente o que está envolvido entre vocês, entendeu? Então eu tô vendo uma qualidade muito boa aqui, de uma percepção muito aguçada dentro do relacionamento de vocês. E essa rainha de copas positivíssima aqui, falando dos sentimentos, falando que vocês escolhem os bons sentimentos para se relacionar aqui, né? Trazendo essa mudança. É como se você sentisse assim, a gente está escolhendo as coisas com consciência e a gente está escolhendo isso visando a melhoria das nossas emoções, entende? Então eu vejo que, por exemplo, quando vocês escolhem ir para o lúdico, vocês se conectam e vocês se permitem ser mais soltos, mais leves, mais criança mesmo, sabe? Sem julgamento, sem o excesso do julgamento, porque o louco é a criança que se joga, que fala, deixa eu ver o que a vida tem para me oferecer, e ela vai até sem bagagem. Ela nem traz os traumas, as memórias, sabe? Ela só quer viver. Então eu vejo aqui essa rainha de copas vindo nutrir vocês nesse sentido, né? Uma conexão do tipo, com essa pessoa eu posso ser eu mesma, eu não vou sofrer retaliação, não vou sofrer diminuição por isso, né? Então assim, claro que vocês têm que perceber se a pessoa vai agir assim, tá, gente? Porque tem pessoas também que às vezes vão tripudiar em cima de nós, vão fazer brincadeirinhas. Não tô falando de relacionamentos disfuncionais, tô falando de relacionamentos que dá pra você ser e a pessoa te respeitar por você ser quem você é. E para isso você precisa perceber que a pessoa tá fazendo, tá? Porque as cartas falam e você não pode também ir pro lado do processo magístico, sabe? Da visão magística do tipo, então a pessoa ela me respeita e quando ela não tá te respeitando, tá? Então a gente tem que também ter muito bom senso aqui, porque a realidade ela é mais complexa. Então assim, aqui eu vejo uma tranquilidade para o outro aceitar a sua versão criança, você aceitar a versão criança do outro, sem julgamento. E tem pessoas que a gente se sente extremamente à vontade. Essas pessoas, elas estão em sintonia com a gente, elas respeitam a nossa existência. Então, se você percebe que o seu companheiro, a sua companheira, a pessoa com quem você está querendo se relacionar, ela respeita nesse nível, poxa, melhor dos mundos, sabe? E se ainda por cima vocês têm diálogo, vocês conseguem lidar com as situações conversando, mostra o amadurecimento da relação. E é o que eu vejo aqui, a tendência a amadurecer a relação, tá bom? E muito aqui também esse respeito das emoções e a conexão das emoções com essa rainha de copas. Mas para isso, para esse trabalho se concretizar, é importante estimular esse louco e esse 9 de ouros na vida de vocês. Tá? É realmente muito importante aqui vocês acessarem coisas diferentes para vocês se entenderem a níveis, em outras camadas, melhor dizendo. Para vocês se entenderem em outras camadas e ir aprofundando a relação, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!